Intolerância ao glúten na nossa série Alergia Alimentar, Dia da Ciência da Identificação Humana, a papiloscopia e ainda hoje as vagas de estágio, as notícias do diário UFMG e o Fica a Dica, Economia de Água. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Glúten. Ele é a proteína presente no trigo e em diversos outros alimentos e causa desconforto ao ser consumido por algumas pessoas. E é sobre o glúten que nós vamos falar na nossa última reportagem da série sobre intolerância e alergia alimentar. Hora de fazer compras. Ana Esther passa de loja em loja no Mercado Central de Belo Horizonte em busca de produtos especiais, sem glúten. Ela possui a doença celíaca, ou seja, é intolerante a produtos feitos com farinha de trigo, cevada ou centeio. E para não errar na compra, ela lê todos os rótulos há 5 anos. Em supermercado é difícil de achar coisas especialmente sem glúten, não costuma ter biscoitos sem glúten, e coisas do tipo, eu tenho que procurar um lugar especializado, igual aqui. E se precisar comer fora de casa, fica difícil para a estudante que sempre está atenta com a saúde. Para comer fora, almoçar fora, até na própria FMG eu tenho essa dificuldade. Ou porque as pessoas não sabem, as pessoas responsáveis pela comida não sabem me explicar se a comida tem glúten, se não tem. Ou porque realmente, às vezes eu tenho uma opção sem glúten, mas ela foi contaminada por causa do lugar que ela está. Esse também é o caso de Ivanete, que há quase 10 anos descobriu a intolerância no organismo. Na verdade, ela sempre teve os sintomas, mas os médicos tiveram dificuldades para fazerem o diagnóstico da doença. Eu sempre ia no médico, né? E o médico sempre me falava assim, no posto, falava assim que era uma indisposição intestinal. Aí me dava remédio para vômito, dava remédio para parar a diarreia, né? E em 2007, fevereiro aproximadamente de 2007, eu emagreci 8 quilos, assim, 8 a 9 quilos durante um mês, e aí eu fiquei muito mal. Após 2 meses internada, Ivanete precisou mudar de vida. Com essa alimentação agora, né, mudada, eu comecei a pegar peso, sabe? Levar uma vida mais normal. O único tratamento que existe hoje para a doença celíaca validado e que realmente vai ser responsável pela melhora clínica e a prevenção das complicações é a restrição completa da ingestão do glúten na dieta. A doença de Ana e Ivanete está presente em pelo menos 2 milhões de brasileiros. O problema é considerado hereditário e pode se manifestar em qualquer idade. É uma doença genética. O fator predisponente é a ingestão de uma proteína que está contida em alguns vegetais, principalmente, na verdade ela é chamada de glúten. Essa proteína vai estar no trigo, na cevada e no centeio, que quando então o paciente entrar em contato com a substância, ele vai desenvolver uma reação inflamatória que vai levar como principal consequência a atrofia das vilosidades intestinais e com isso o paciente vai evoluir com sintomas de má absorção intestinal. E foi pensando na substituição dos ingredientes que esta fábrica em Belo Horizonte se especializou na produção de alimentos sem glúten. Todos os dias por aqui, mais de 120 itens são feitos com completa ausência dessa substância. E o sabor é o ponto principal. Tem que ficar bem parecido com os produtos tradicionais que são vendidos em todos os supermercados da cidade. Tem gente que nem desconfia, por exemplo, que nessa empadinha não há nenhuma adição de farinha de trigo. Hoje nós temos uns 6 produtos. São tortinhas, empadas, lasanhas, misturas em geral para bolo, para pães, biscoitos. É uma delícia, sai muito bem. Engana muito, a pessoa olha assim que nós comemos com o olho. Olhamos primeiro, aparência, poxa. Tocamos, não parece ser muito igual, né? Agora eu vou comer. Então, quando a pessoa chega a comer, é porque ela já tem certeza do que ela quer, realmente, e fica maravilhado com o sabor do produto. Nem percebe que é um produto sem glúten. De forma alguma, não tem nem como. Economia de água. O poder público tem investido em campanhas para reduzir o gasto do recurso. E no Fica a Dica desta semana, recomendações para alcançar a meta estadual de 30% de redução. E se você pensa que medidas mirabolantes são a saída, está enganado. São erros básicos que fazem litros de água indevidamente escorrerem pelo ralo.
A mangueira também é uma vilã do desperdício de água no dia a dia dos brasileiros. Mas se o uso dela for de fato indispensável, instale um bico que restrinja a passagem descontrolada de água. E quando terminar, feche o esguicho. Lembre-se que lavar carros, garagens, calçadas com a mangueira nunca é uma boa ideia. Nesse caso, prefira sempre utilizar a vassoura para varrer o chão e um balde com água para enxaguar somente o que for necessário. Entre você também para a nossa campanha e evite o desperdício de água. Nós voltamos agora para o estúdio do Circuito UFMG. E amanhã, a nossa última dica para evitar os principais problemas no uso de água. Fique ligado! Quer saber as últimas notícias da universidade? A Milene Ferrante traz agora as novidades no Diário UFMG. Boa noite, Milene. Boa noite, Osmar, e boa noite para você que está acompanhando o circuito. Os servidores técnico-administrativos da UFMG vão ter até o dia 13 de fevereiro para registrar a autoavaliação de desempenho. Após a avaliação da equipe, o funcionário deve acessar o portal Minha UFMG, preencher sua autoavaliação e entregá-la impressa na seção de pessoal da unidade em que trabalha. Lembrando que a data para entrega é até o dia 13 de fevereiro. O programa de avaliação de desempenho é obrigatório e tem como objetivo promover o desenvolvimento institucional e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. Professores de educação básica ou superior que moram em Frutal, Januária, João Molevade, Lagamar e localidades próximas podem se candidatar ao curso de aperfeiçoamento, Educação Científica, Educação Não Formal da Ciência e Tecnologia. A iniciativa é gratuita e oferecida pelo Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG, o CAED. O curso é semipresencial e tem duração de 180 horas. Serão 70 vagas para cada localidade e as inscrições devem ser feitas até o dia 20 de fevereiro, por meio de um formulário eletrônico. O início das aulas está previsto para o dia 7 de março. Mais informações pelo e-mail cursoeducaçãocientifica@gmail.com e pelos telefones 3409-5182 ou 3409-5179. Estão abertas também até o dia 23 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo do curso de especialização em marketing político, oferecido pela Fafiche. O curso é destinado a graduados em administração, comunicação social, ciências sociais ou qualquer profissional de formação superior que trabalhe com política. As inscrições devem ser feitas no posto da Fundep, no Campus Pampulha, na Praça de Serviços, loja 7. Também serão aceitas inscrições pelos Correios. Mais informações pelo telefone 3409-3823 e pelo e-mail marketing-político@uol.com.br. Por hoje é só e é com você, Osmar. Ok, Milene, muito obrigado pelas informações. As vagas de estágio são destaque de agora no Circuito UFMG e o Lucas Senra já está no nosso estúdio e traz as oportunidades desta quinta. Boa noite, Lucas. Olá, Osmar, muito boa noite. Vamos às vagas desta noite, então. Os alunos assistidos pela FUNP, que estão no 5º período de letras, terão a oportunidade de estagiarem como revisão de texto. São 2 vagas disponibilizadas e o interessado deve entrar em contato com Maria do Carmo pelo telefone 3409-3883. A bolsa é de R$ 550 mais R$ 132 de auxílio transporte. A Precon Engenharia contrata estudantes de engenharia civil a partir do 8º período para trabalharem com desenvolvimento imobiliário e instalações prediais. A bolsa é de R$ 1.010 mais vale transporte, vale refeição e assistência médica. Necessário que o candidato tenha conhecimento em leituras de projetos e AutoCAD e possua carteira de habilitação. A carga horária é de 6 horas diárias e o currículo deve ser encaminhado para patricia.souza@preconengenharia.com.br. E o Centro de Estudos Latino-Americanos lançou edital para a vaga de bolsistas de engenharia a partir do 4º período. Os interessados devem possuir conhecimento intermediário em língua espanhola. A bolsa é de R$ 520 e as inscrições vão até o dia 23 de fevereiro, mediante entrega da documentação prevista no edital na recepção do Departamento de Relações Internacionais. O edital se encontra no site www.fmg.br/DRI. Essas foram as vagas dessa quinta. Uma boa noite, Osmar. Boa noite, muito obrigado, Lucas. Hoje é comemorado o dia da papiloscopia, a ciência responsável por cuidar da identificação humana por meio da pele.
Atualmente existem vários métodos de identificação humana. A mais difundida entre elas é através da impressão digital. A técnica da papiloscopia é milenária e atende a todos nós, afinal de contas, a digital representa a nossa identidade. E para falar dessa técnica, eu converso agora com a Lívia Fontes, que é perita criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Lívia, qual que é a importância dessa técnica? Como que ela funciona? Bom, a papiloscopia é a ciência que trata da identificação humana por meio da comparação das impressões papilares que existem nos indivíduos, né? Essas impressões elas podem ser digitais, palmares e plantares. E cada indivíduo ele tem uma impressão que é única, né? Então as impressões elas nascem com o indivíduo, permanecem durante toda a vida e elas permanecem imutáveis durante toda a vida do indivíduo. Por isso que ela pode ser utilizada para a identificação inequívoca desse indivíduo. E a importância da identificação, ela consiste exatamente em individualizar aquela pessoa. Então, ela ser única, né, em cada indivíduo, quer dizer que cada um de nós tem o desenho ali da digital que ficará com o mesmo formato para sempre. Sim. Inclusive em gêmeos univitelinos, as impressões elas são diferentes. Então, é uma forma inequívoca de identificação do ser humano. E como que funciona o serviço de identificação da Polícia Civil em Minas Gerais? Bom, a identificação ela ocorre pela comparação dos pontos característicos das impressões papilares, que são minúcias individualizadoras, né, que possuem formatos, números e características que são únicas daquela impressão. Então, dessa forma, a gente consegue afirmar que uma impressão papilar, ela ela foi produzida por aquele indivíduo. Não tem como errar, então, né? Não, é bem certeira. E essa é uma técnica considerada barata e eficaz, né? É mais barata, por exemplo, do que a coleta de DNA. Sim. Uma das vantagens da papiloscopia é exatamente a exatidão, o custo, a velocidade com que você pode fazer o exame. Então, se você tem uma impressão digital e você tem o padrão daquele indivíduo, você consegue fazer essa comparação rapidamente. Muitas vezes, outras técnicas elas exigem um tempo maior para serem realizadas e identificar aquele indivíduo. Na prática, a Polícia Civil faz a coleta, por exemplo, em crimes, né, dessas impressões digitais, e existe um banco de dados, Lívia? Sim, na verdade, quando ocorre um crime de furto, por exemplo, né, a equipe de peritos ela vai ao local de crime, ela faz o levantamento papiloscópico, encaminha aqui para a seção de papiloscopia e aqui nós fazemos a análise dessas impressões. Então a gente verifica se ela tem quantidade e qualidade de pontos característicos para viabilizar a identificação do indivíduo. Se essa impressão tiver qualidade, a gente pode tanto comparar com o suspeito, né? Então, se tiver o nome e RG do suspeito, a gente faz essa comparação, ou mesmo insere no banco de dados, no caso que é o EIFES, e o banco de dados ele vai permitir a busca de várias impressões similares e o perito vai fazer o confronto e identificar ou não aquela impressão papilar. Certo, um trabalho muito importante, com certeza. Certeza. Obrigado, viu, Lívia, pela sua entrevista pra gente. Obrigado. Matheus Arvelos para o Circuito UFMG. Parabéns aos profissionais da área. E o Circuito UFMG termina agora, na sequência, o programa Movimento. Uma boa noite e até amanhã.